Então, vamos começar. Meu nome é Sebastian. O mais importante desse slide aqui é façam perguntas enquanto a gente está avançando. Se vocês perderem uma parte, não vão conseguir entender a próxima. Então, levanta a mão, eu paro. Essa poderia ser a segunda parte de uma palestra que dei há uns meses, falando em monoides. E aquela vez que falamos em monoides, a gente explicou o que era um monoide, vimos que era um monoide, e vimos muitos exemplos do que é um monoide. O primeiro estilo de exemplo que a gente viu foi como usar os monoides para deixar o código mais elegante, mais curto, mais fácil de entender. Dimos vários exemplos disso. Depois passamos para outro tipo de exemplos onde a gente usava os monoides para escrever código genérico, código que pode ser mais reutilizado. Exemplo disso era a função mconcat, por exemplo. A gente tinha visto uma função que pode funcionar para qualquer monoide. Depois vimos um par de exemplos de problemas onde entender o monoide era o centro do problema. Você entendendo o monoide conseguia resolver um problema que não conseguiria resolver de outro jeito. Exemplos disso eram a paralelização e modificações diferenciais. E o que vamos falar hoje é um passo mais, é utilizar o nosso conhecimento de monoides para desenhar nosso sistema, não só para programar nosso sistema, sino para tentar guiar nosso desenho do software. Pelo menos esse é o objetivo. É muito difícil achar exemplos de desenho utilizando monoides, porque o que acontece muito na programação funcional é que todos os conceitos estão interligados. Então, é difícil achar utilizando só o monoide, sem usar o funtor, ou a mônada, ou outras estruturas algebraicas. Mas o que eu fiz foi, lembrei desse paper, que é um paper muito bom, que faz exatamente isso, sem precisar entender de funtores ou de mônadas ou nada disso, você consegue desenvolver realmente uma livraria bem interessante. Vamos fazer um rápido resumo do que a gente viu na vez passada, na última vez, se alguém não viu ou se alguém não lembra. Que é um monoide. Um monoide aqui está dividido em dois traits diferentes, só porque é mais cômodo, porque às vezes tem coisas que são um semigrupo, mas não são um monoide. Mas em geral é basicamente a mesma ideia que a gente viu a última vez. Um monoide é uma operação binária, que toma dois elementos do tipo M e devolve um elemento do tipo M, com a condição de que essa operação tem que ser associativa. Ou seja, A, B e C podem ser combinados em qualquer ordem. Não importa onde colocar os parênteses, o resultado vai ser o mesmo. E a outra parte para constituir um monoide é que tem um elemento especial daquele tipo M, que chamamos de zero ou de identidade, que é a identidade da operação binária. Ou seja, se eu combinar, utilizando o PEN, o zero com qualquer elemento do monoide, qualquer elemento do tipo, eu mantenho o mesmo valor, não modifica o valor. Vamos utilizar em todos os slides, em vez de colocar monoide, ponto, append, que fica muito longo, vamos utilizar esse operador, o operador de soma. Se a gente escrever esse código, pode simplesmente reemplaçar para que fique mais fácil. Alguns exemplos de monoides que a gente viu a última vez, os inteiros com a soma e o zero. Se eu somar inteiros, é uma operação binária e uma operação associativa, e o zero é o elemento neutro da soma. Se eu somar zero com qualquer coisa, dá o mesmo. Acontece o mesmo com os inteiros, a multiplicação em 1. De novo, uma operação associativa. As listas. Concatenar listas é uma operação associativa. E a lista vazia simplesmente não modifica. Então, também formam um monoide. E tem monoides mais esotéricos, como as endofunções e coisas assim. Mas como se usa nos monoides, não tem mistério. Se a gente tem um implícito que é o monoide, como nesse caso daqui, simplesmente usar o operador de soma especial que a gente escreveu. Tá bem? O resultado disso vai ser o número 5, porque tem um monoide que sabe como somar inteiros, certo? O de baixo vai ser a lista concatenada. E finalmente vamos ver uma outra coisa que vamos precisar, que a gente também viu na última palestra, que é a função mconcat. A função mconcat, muito simples, recebe uma lista de elementos que tem um monoide e simplesmente combina eles todos usando a operação de soma do monoide, a operação append, certo? Não faz nada mais que isso. Por exemplo, nesse exemplo daqui, se temos um monoide que sabe somar inteiros implícito, e a gente usar mconcat nessa lista, vamos ter a soma de todos os inteiros da lista. Alguma dúvida de monoides? É o momento para perguntar, porque agora para frente vamos usar tudo isso que a gente estava falando aqui. Certeza? Vamos lá. O que vamos tentar desenhar, o que esse paper que eu mostrei faz é desenhar uma biblioteca que está disponível
no Haskell que se chama Diagrams. É uma livraria para desenhar diagramas desse tipo e muito mais sofisticados também, que basicamente provê um monte de combinações, de como combinar diferentes diagramas para gerar um diagrama mais complexo. O ponto de começo da livraria é, vamos imaginar que a gente tem um trait, um objeto de tipo prim, não sei como pronunciar, por primitivo, né? Um objeto de tipo primitivo, que são as componentes mais básicas de um diagrama, coisas que não poderíamos modelar a mais baixo nível ou que não precisamos modelar a mais baixo nível. Exemplos seriam um ponto, uma linha, uma elipse. Vamos supor que temos uma livraria de gráficos ou alguma coisa que modela isso e utilizamos ela para desenhar essa hierarquia de tipos. Então, isso é bem dado. A gente já escreveu isso daí. O importante agora é como combino aquelas coisas, como gero, a partir daquelas coisas tão simples, um diagrama desse tipo. O primeiro que temos que entender, então, é talvez a operação mais importante de um diagrama é como combinar mais de um. Se a gente vai querer gerar uma coisa como essa, talvez a gente quer escrever pequenos diagramas, um para cada quadradinho, e depois combinar eles todos, colocando um do lado do outro, um embaixo do outro. Então, a combinação de diagramas é uma operação sumamente importante. Sendo que estamos falando em monoides, e a gente está falando em combinar diagramas, logicamente vamos pensar que o diagrama forma um monoide. Vamos tentar escrever um monoide para diagramas. Vamos conseguir fazer isso em que condições? Se a combinação de diagramas é uma operação associativa, verdade? Mas se a gente pensa que combinar dois diagramas, desculpa, é desenhar um em cima do outro, isso é uma operação associativa. Não importa se tenho 3 diagramas, não importa se eu desenho primeiro os 2 de atrás e depois o primeiro, ou no contrário, verdade? Então, a combinação de diagramas é uma operação associativa, então a gente pode escrever um monoide. Escrever um monoide é muito fácil. Vamos dizer que nosso diagrama é simplesmente uma lista dessas primitivas, uma lista de retas, pontos, elipses e o que seja. E vamos escrever um monoide para isso. O zero seria o diagrama vazio, é simplesmente um diagrama que tem uma lista vazia. E a combinação de diagramas é simplesmente concatenar as duas listas de primitivas. Eu estou escrevendo isso aqui de um jeito interessante, que em vez de aqui colocar o literal para uma lista vazia, e aqui, em vez de utilizar a operação de append das listas para concatenar, eu estou usando o monoide que já tenho disponível de listas. Já falamos que a lista tinha um monoide. Então, posso escrever isso falando, diagrama se combina como monoide, utilizando o monoide que ele contém. Utilizando o monoide que está lá dentro. Isso vai ser uma coisa que a gente vai fazer o tempo inteiro. Temos uma classe, um trait que contém alguma outra coisa, e a gente quer falar, para implementar o monoide desse de fora, utiliza o de dentro. Então, para simplificar o código, vamos escrever uma pequena, não precisa olhar esse código, mas se tenho um tipo fora e um tipo dentro, e uma função para ir de fora para o de dentro, e de dentro para o de fora, ou seja, se os tipos são isomórficos, mas isso não importa, mas se tem um jeito de fazer isso, e o tipo interno é um monoide, é muito fácil de escrever um monoide para o tipo externo. Simplesmente tenho que extrair o que estava lá dentro, combinar usando o monoide interno, e depois criar de novo o objeto externo no final. Então, isso é muito simples, tanto para grupos, quanto para monoides, quanto para semigrupos. A gente pode fazer isso. Então, sim. Essa questão de ter isomorfismo dos tipos, ela é um teorema ou acontece? Um jeito de ver que a pergunta é por que esses tipos são isomórficos. Um jeito de ver que são isomórficos é que tenho funções que vão de um para o outro e vice-versa, e se aplico uma função seguindo da outra, fico com o que comecei. Mas então qualquer tipo isomórfico que tenha um monoide leva a outro. Sim, se você tem... Eu nunca perco um monoide. Não perde monoide. Se você tem dois tipos que são isomorfos pode-se falar que tem exatamente todas as mesmas propriedades. Então, se um era um monoide, o outro vai ser um monoide. No caso que vimos antes, que são dois tipos isomorfos, a lista e o diagrama, que é o mesmo, não tem nada, não adiciona nada ao diagrama, é simplesmente a lista com um nome diferente. São o mesmo tipo, basicamente. Então, o monoide que funcionava aqui, funciona aqui do mesmo jeito. Então, agora conseguimos escrever o monoide desse jeito muito mais simplificado. O problema que temos aqui, de acordo com o autor do paper, é que quando a gente combina dois monoides utilizando dois diagramas utilizando o monoide, estamos concatenando as duas listas de primitivas. Então, o que a gente colocou como primeiro elemento da combinação
vai terminar sendo desenhado no final. Vai quedar, no desenho vai ficar atrás. Por quê? Porque vai desenhar primeiro essas primitivas e depois essas primitivas. Então, as primitivas que vêm depois vão ficar em cima das outras. E isso parece um pouco anti-intuitivo. A gente queria que esse aqui fique em cima. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir isso é simplesmente quando a gente concatena as listas, é concatenar elas no contrário. Em vez de colocar a primeira na frente, colocamos a primeira atrás. Isso seria muito fácil, a gente teria que vir aqui, simplesmente, e reemplaçar, onde combinamos, desculpa, não é isso, não? Aqui, teríamos que reemplaçar as primitivas e colocar D2 primeiro e depois D1. Mas, ao invés de fazer isso, vamos definir um novo tipo que, de novo, não tem nenhuma informação. Um tipo que chamamos de dual. E que não tem nenhuma informação, é simplesmente um M, né? É a mesma coisa com M, só com um nome diferente. Mas a gente pode escrever um monoide para esse tipo se o M tem um monoide. Se M tem um monoide, posso escrever um monoide para dual de M, onde o zero é a mesma coisa que o zero do monoide de M. Não mudou nada. Mas quando vou a combinar dois duales de M, combino eles no contrário. Em vez de fazer A combinado com B, faço B combinado com A. Sim? Consegui esse efeito de fazer o contrário. Porque as listas, por exemplo, não são monoide comutativo. Fazer uma lista A apendiada com uma B não é mesmo que uma B com uma A. Isso dá o efeito dessa reversão. Então, quando tenho isso, eu posso definir o diagrama agregando esse dual aqui. Já, em vez de ser uma lista de primas, é um dual de uma lista de primas. E que me fala, que me diz quando eu vejo isso aqui? Dual é um tipo que não, na verdade, não serve quase para nada. Não tem nenhuma informação, não tem nenhum método dentro. O único motivo pelo qual eu quero colocar um dual aqui é porque quero mostrar para a pessoa lendo o código, o meu código, que assim é como esse monoide se combina. É o único objetivo disso. Mas já, só vendo esse tipo, eu já sei não só que coisa é um diagrama, que sei que é uma lista de primitivas, mas também sei como eles se combinam. Porque o único motivo pelo qual eu posso ter querido colocar aí o dual é para explicar como elas se combinam, porque não tem outro efeito. O tipo dual não faz mais nada. A única coisa que faz é uma coisa bem particular no monoide dele. Então agora, o monoide trivial, o monoide que de novo, esse aqui código é exatamente o mesmo, mas agora esse código faz a coisa certa. Porque em vez de usar o monoide de listas, usa o monoide de dual de lista de primitivo. E esse combina as coisas no contrário. Certo? Então, isso foi tipo uma função de inversão na hora dele fazer a evaluation, só que gratuita? Não é gratuita, porque pode ver que o único que faz é quando eu vou combinar dois duales, o que ele vai fazer é simplesmente correr esse código daqui. Isso daqui vai ser uma lista, e isso daqui vai ser outra lista, e vai ter que combinar elas usando o monoide de listas. Só que em vez de combinar a primeiro e depois a B, estou combinando a B primeiro e depois a. Não tem nenhum outro efeito. É simplesmente fazer a coisa no ordem contrário. Se eu combino duas listas com o monoide de lista, fica a primeira primeiro e a segunda depois. Se eu uso o monoide de dual de lista, fica a segunda primeiro e depois a primeira. Entendeu? Só isso. Mas é uma forma muito interessante e muito usada na programação funcional de fazer o tipo expressar mais. O tipo fica muito expressivo, está falando não só que isso é uma lista de primos, você está me explicando como essas listas se combinam. Não preciso mais uma função achar o nome da função que combina diagramas. Eu já vendo isso, eu já sei, pronto, os diagramas se combinam no contrário das listas. Dual é uma coisa matemática? Dual vem de uma coisa matemática. Dual normalmente nas matemáticas significa reverter o sentido de todas as direções. Então aqui está revertindo o sentido de concatenação das listas. Tem outra forma de combinar diagramas. A gente agora, por enquanto, a gente falou da combinação em que você desenha uma coisa e outra coisa em cima. Esse é outro tipo de combinação importante, claramente. Se você quer fazer um diagrama interessante, vai querer colocar uma coisa do lado da outra. E do lado em uma certa direção. Pode ser em múltiplas direções diferentes. Por exemplo, nesse caso, eu tenho dois diagramas, o círculo e o quadrado, e quero colocar o quadrado onde o círculo terminar. Correto? Então vamos precisar ter uma função, que aqui ele chama beside, que, dada uma direção e dois diagramas, me devolve o diagrama combinado. Esse seria um diagrama, esse seria outro, e esse seria o resultado de chamar beside com essa direção e esses dois diagramas.
A direção é simplesmente um vector no plano, né? Um vector de 2 dimensões. Agora o que temos que nos perguntar é como modelar isso? Como a gente vai modelar essa ideia de colocar um diagrama onde o outro terminar? Porque a gente, em princípio, não sabe onde termina. Temos uma lista de primitivos, mas onde eles terminam para começar a colocar o outro diagrama? A solução do autor é muito engenhosa. O que ele fala é: eu vou querer saber, para cada direção do diagrama, esse diagrama é uma elipse, em cada direção, vou querer saber quanto eu preciso caminhar por o vector dessa direção para chegar a uma linha perpendicular à direção que deixa todo o diagrama de um lado só. Está vendo? Se eu te falo essa direção e quero saber onde colocar o próximo diagrama, você tem que me falar essa distância. Se eu quero colocar outro diagrama aqui em cima, você tem que me falar essa distância. É a distância até a linha perpendicular à direção. Sim? Geometricamente é fácil. Como modelamos isso em nossos tipos? O jeito mais fácil é simplesmente como uma função. Que quero que para cada direção ter uma distância. Simplesmente, e isso coloca um nome a isso que ele chama de envelope. Simplesmente uma função que dá uma direção, me dá a distância que tenho que viajar para chegar até o final do diagrama. Certo? E vamos supor que temos uma função envelope pi que calcula aquilo para todas as primitivas. Para um círculo, por exemplo, que seria isso? Que devolveria? Uma função constante. A função que para qualquer direção que você dê a ela vai te devolver o rádio do círculo. Verdade? Para outras primitivas é um pouquinho mais complexo, mas tem que fazer algumas equações geométricas e obter. Mas o interessante é que para primitivas já sabemos calcular isso, agora precisamos saber como calculá-lo para diagramas compostos por muitas primitivas. Então, a pergunta clássica, falando em monoides: como se combinam os envelopes? Se tenho 2 diagramas ou 2 envelopes, como combino eles para obter o envelope combinado? Bom, olhando esse diagrama, aqui temos 2 envelopes, um que corresponde ao quadrado e outro que corresponde à elipse. Olhando esse diagrama, se quero achar o envelope da combinação, por exemplo, nessa direção daqui, quanto tenho que viajar? Viajar até aqui seria viajar até o envelope do quadrado. Mas não me alcança, preciso viajar mais longe para que os diagramas fiquem separados. Tenho que ir até o envelope da elipse, verdade? Em geral, o que tenho que fazer é ir sempre até o mais longe. Se tenho mais de um, vou até o mais longe. Então, como se combinam os envelopes? Procurando distância maior. Lembrando agora, pequeno parênteses, vamos lembrar de uma outra coisa que vimos já na palestra passada. As funções formam um semigrupo, ou um monoide, na verdade formam um semigrupo, se o que elas devolvem é um semigrupo. Se eu sei como funciona, bom, agora vou ter que combinar 2 funções, correto? Combinar 2 funções para devolver uma função. O que faço? Chamo a primeira função, chamo a segunda função e combino os resultados usando o semigrupo do resultado. Então, isso funciona. Por que isso é importante? Bom, porque a gente vai ter que saber como combinar funções, né? A gente está tentando achar um monoide para essa função. Então, é bom saber que as funções formam um monoide. Agora o que falta é a parte onde queremos que a combinação fique com o maior, com a distância maior. Então, de novo, o mesmo truque. A gente cria um tipo que não tem nada. Simplesmente tem um A. Não tem semântica nenhuma. Mas qual é a ideia? Que agora posso escrever um semigrupo para esse tipo. O que faz o semigrupo? Quando recebe 2 max, devolve o maior deles. Só isso. Tem 2 max, tem que devolver um outro max. O que devolve é o maior desses 2. Só faz isso. Olha que pouco código, né? Mas agora que temos isso, podemos fazer que a função do envelope, ao invés de devolver simplesmente o doble da distância, o valor da distância devolve esse max, que não é nada, não adiciona nada no valor, é simplesmente um wrapper, né? Não tem significado nenhum, mas agora o semigrupo que a gente consegue fazer dele, automaticamente, esse código não precisa nem ser escrito, faz a coisa correta. Agora, quando a gente combina 2 envelopes, o que vai acontecer? Vai ser uma função que devolve o maior desses 2 envelopes, a distância maior desses 2 envelopes. Correto? Mas lembrem que a gente quer
não alcança com um semigrupo, a gente quer um monoide mesmo, né? Então falta achar o zero. Para achar o zero, de novo, lembrem que da palestra passada, o option também pode formar um monoide. Se tem um semigrupo em A, option de A pode formar um monoide. Como faço? Que posso devolver como zero? Tem que ser uma option de A. Posso devolver não. Como combino dois options? Bom, se os dois tinham um elemento, uso o monoide interno para combinar eles. Se só um dos dois tinha um elemento, devolvo esse. Certo? E isso pode se verificar que é associativo e cumpre as leis do monoide. Então agora temos todos os elementos e podemos escrever o envelope desse novo jeito. Agora, e olhem que expressivo que esse tipo é. O que está me falando? Um envelope pode ser known, pode ser nulo. Quando um envelope seria nulo? Quando tenho um diagrama vazio, por exemplo. Se eu tenho um diagrama vazio, como calculo uma distância até onde terminar? Não tenho como fazer. Então, nesse caso, vai ser known. Se tiver alguma coisa dentro do diagrama, essa função vai ser sempre a coisa correta, vai se combinar da forma correta. De novo, só olhando o tipo eu já sei o que ele faz, já sei como ele se combina. E agora que temos isso, já podemos escrever aquela função beside que a gente queria escrever, simplesmente temos que somar essa distância, que é o envelope do primeiro diagrama, nessa direção, com essa distância, que é o envelope do segundo diagrama na direção oposta, somar essas duas e trasladar o segundo diagrama nessa direção por essa quantidade. Então, isso é muito fácil. Agora vamos chegar, mas o primeiro é como calculamos um envelope de um diagrama composto. Simplesmente procuramos todas as primitivas, usamos a função que sabe como calcular o envelope de primitiva e depois combinamos elas todas com o monoide. Por isso que a gente fez todo aquele trabalho de criar um monoide para envelope, porque agora esse código é o código mais óbvio que poderia ser escrito. Tem um monte de coisas e o único que sei delas é como combiná-las. A combino com M com K. Não seria um código mais simples para escrever aí. Depois, escrever a função de trasladar é muito fácil. Simplesmente para um diagrama, traslado todas as primitivas que eu componho. Vamos supor que temos uma função que sabe trasladar primitivas. E agora, escrever beside é muito fácil. Peso os envelopes dos dois diagramas. Se os dois têm envelope, faço aquilo que falamos, procuro a distância num e a distância do outro no sentido contrário e traslado o segundo diagrama por essa quantidade e depois desenho um em cima do outro, porque já o outro está trasladado, né? Se um dos dois diagramas é nulo, porque não tem envelope, simplesmente devolvo a combinação, um em cima do outro, porque um é nulo. Último passo, o paper avança muito mais, mas o último passo é o que acontece se calcular o envelope tem um custo alto, se a performance de calcular o envelope começa a ser um problema. A primeira ideia que a gente pode ter é fazer um cache do envelope. Ao invés de cada vez que eu preciso um envelope ter que fazer toda aquela combinação com max e com funções, posso fazer simplesmente quando creo o diagrama, já colocar o envelope junto, que se calcula uma vez só. Esse valor aqui poderia ser lazy, talvez seria ideal, não quis complicar. Por isso que fiz o construtor privado, porque não quero que ninguém cree um diagrama com uma lista de primitivas e um envelope que não corresponde com aquele diagrama, porque senão todo o meu sistema vai se quebrar. Agora, antes calcular envelope era pesado, agora calcular envelope não é nada, é simplesmente pegar o elemento que está lá. O único que temos que tomar cuidado é que quando os diagramas se creem, eles se creem do jeito correto, com o envelope que corresponde neles. Então, o único que temos que fazer é uma função para criar um diagrama com uma única primitiva, com um ponto, com uma elipse, simplesmente calcular o envelope é trivial, sabemos, temos a função envelope e criamos um diagrama com uma lista de um único elemento que é a primitiva. Se temos muitos, queremos criar um diagrama com muitas listas, o que fazemos é criar um diagrama para cada uma dessas primitivas e depois combinar elas com o monoide. De novo, mágica. Já escrevemos um monoide e ele faz sozinho o que fazer. Só chamar M com cat e ele já faz a coisa certa. Não preciso pensar. Tenho um monte de diagramas, combino eles. Isso é muito comum quando você trabalha com monoides. Você esquece que tão poderoso é. Simplesmente chamar a M com cat e ele faz todo o trabalho. Então, como falamos, o único jeito que agora temos de criar diagramas é chamando essa função makeDiagram, passando uma lista de primitivos e depois combinando eles com as funções que a gente tem disponíveis. Combinando eles um em cima do outro, combinando eles um do lado do outro e, obviamente, a livraria real tem muitos outros jeitos de combinar, né? O que falta verificar
é que isso funciona. Em que sentido isso, saber se isso funciona ou não? A gente criou um par, basicamente um par, com a lista de primitivas em um lugar e o envelope em outra. E depois criamos um monoide para esse par. O que faz o monoide de um par? Combina a primeira componente com o monoide das duales de lista e a segunda componente com o monoide dos envelopes. Verdade? Atua componente a componente. Então, quando a gente combinar um monte de diagramas, quem me garantiza que, se eu calculo o envelope desse diagrama do jeito que a gente usava antes, vai me dar exatamente o valor que está aí? Em princípio, a gente teria que verificar se isso é verdade. Não temos nenhuma garantia de que as duas coisas vão se manter sincronizadas quando a gente aplica um montão de vezes essas coisas daí. Tranquilamente poderia acontecer que isso se combina de um jeito, isso daqui se combina de outro jeito e esses dois jeitos não coincidem. Então, para ter garantia de que esse cache que a gente criou não vai destruir as propriedades do nosso programa, necessitamos verificar que essa função all envelope tem essa propriedade de aqui. Que se eu passo, esse é o jeito que a gente calculava os envelopes antes. Se a gente calcula o envelope de um diagrama novo, dá a mesma coisa que o diagrama tem como segunda componente. Então, essa all envelope é uma função que vai de um monoide, o monoide de diagramas, a um outro monoide, o monoide dos envelopes. Todas as funções vão de um tipo a outro tipo. Essa função ainda vai do tipo diagram ao tipo envelope. Mas é bom pensar que essa é uma função que, na verdade, vai de tudo monoide a tudo monoide. E agora vamos ver por quê. Então vamos a verificar se isso que a gente precisa é verdade. Falamos que temos que verificar isso que está aqui, né? Que o jeito velho de calcular os envelopes ainda funciona e me dá o mesmo valor que o diagrama tem no cache. Tem dois tipos de diagramas, o diagrama vazio e o diagrama que é uma combinação de outros diagramas. Vamos a testar primeiro o diagrama vazio. Esse é o zero do monoide do diagrama. O zero do monoide do diagrama se calcula assim, com uma lista vazia, chamando make diagram com uma lista vazia. E me dá esse valor daqui. Se eu reemplaço na definição de all envelope esse valor daqui, all envelope era m concat dessa lista. Está aqui, m concat dessa lista. M concat de uma lista vazia é o zero do monoide de chegada da função. Ou seja, que verificamos, a menos para esse caso, que o valor do envelope calculado do jeito velho é igual ao cache. Então funcionou. Só nos falta verificar que se agora tenho uma combinação de dois diagramas, usando o monoide do diagrama, e aplico all envelope nisso, vou obter de novo o que tenha essa combinação aí. Então vamos ver o que acontece. Quando combino dois diagramas, o que acontecia? As listas se concatenavam, no contrário. Certo? Em vez de ser P1 concatenado com P2, P2 concatenado pelo dual, porque tínhamos esse dual aqui. Os envelopes se combinam, mas com o monoide do envelope. Continuemos. Apliquemos a definição de all envelope. Isso é m concat com a lista. Isso daqui é simplesmente a definição. Agora, mapear a concatenação de duas listas é a mesma coisa que mapear uma lista e concatenar com o map da outra lista. Sim? Uma propriedade básica do map. Mas agora, isso daqui, pela propriedade de m concat, que é um monoide e é associativo, é a mesma coisa que calcular só a primeira metade, combinar depois com a outra metade combinada. Lembra que não importa como coloquem os parênteses, isso tem os parênteses em um sentido, isso tem os parênteses em um outro sentido. Mas como é um monoide que cumpre todas as leis do monoide, isso é o mesmo. Então chegamos até aqui. Mas isso daqui é a definição de all envelope aplicado de 2. E isso aqui é a definição de all envelope aplicado de 1. E agora que a gente queria chegar a isso, mas o que acontece? Os envelopes, lembrem que se combinam usando max. Lembram o monoide que te dá o valor maior dos dois que você passou. Essa é uma operação comutativa. O máximo de 1 e 2 é a mesma coisa que o máximo de 2 e 1. Então, o máximo de 2 e de 1 vai ser o mesmo que o máximo de 1 e de 2. Então, posso fazer a comutação. Então, chegamos a isso, e isso é a mesma coisa que o envelope cacheado de 1 com o envelope cacheado de 2. Ou seja, isso daqui é igual a isso daqui como tinha que ser. Então, nosso cache funciona. Temos a garantia de que nosso cache funciona. Só para um detalhe importante, vocês vão escutar muito falar em programação funcional sobre equational reasoning e essas coisas. Pessoa que fala muito, que me permite razonar sobre meu código de um jeito como eu faço matemática, como eu faço mais simples. E
falam de coisas desse estilo. Aqui só fizemos substituição. Fomos lá, substituímos a definição da função, só a mesma coisa, tipo estilo de coisa que você faz em matemática. Não tem aqui análise de loops, nem nada disso. Isso que é uma coisa boa da programação funcional. Só para lembrar, então, verificamos o seguinte, que all the envelope convertia o zero dos diagramas no zero dos envelopes e convertia a combinação, a soma de dois diagramas, na soma da transformação dos diagramas para envelope. Ou seja, de 1 vai para E1, de 2 vai para E2, de 1 mais E2 vai para E1 mais E2. Quando uma função entre monoides tem essa propriedade, se chama de um homomorfismo de monoides. E isso vocês vão ver em muitos casos. É muito, muito comum na matemática inteira falar de homomorfismos, mas é muito comum também na programação funcional. E é muito útil. Quando você acha esse tipo de homomorfismos, é muito útil. Para dar um exemplo mais simples de outro homomorfismo mais usual, é a função de longitude. A função length é um homomorfismo de monoides também. Quais seriam os monoides envoltos? Qual é o domínio? O monoide de domínio da função de longitude. As listas, né? As listas formam um monoide, com a lista vazia e a concatenação, e a função de longitude me devolve para a lista vazia 0, e para a lista concatenada a soma das longitudes das listas. Isso é uma coisa que a gente usa todo dia e também é um homomorfismo de monoides. E qual é o monoide de chegada, a imagem da função? Em que monoide ela chega? Vai de listas a inteiros. O monoide dos inteiros com a soma e o zero. Por isso que aqui fala soma. Aqui é a soma normal. Porque o monoide é o monoide que faz a soma normal de inteiros. Então, para fechar, o modelo completo do nosso diagrama, da nossa livraria, a parte básica da livraria. O diagrama explica absolutamente tudo o que tem que ser sabido sobre o diagrama. É uma lista de primitivas que se combina inversamente. O envelope é uma função que devolve uma distância e que se combina como a distância máxima e que pode ser nula para diagramas vazios. De novo, só olhando os tipos, eu já sei não só que são um diagrama e um envelope, mas sei como eles se compõem. Depois temos a função para criar diagramas, a função para obter um envelope, que era simplesmente obter o cachê, a função beside, para combinar diagramas um do lado do outro, e o monoide. De aqui, pensem quanto código que a gente escreveu. O tipo dual vem em qualquer livraria de monoides. Qualquer livraria de programação funcional que você pegar vai ter o tipo dual e seu monoide. O max, mesma coisa, em qualquer livraria vai ter. Os monoides não precisamos escrever, porque qualquer livraria tem o monoide de ISO, o monoide de option, o monoide de funções, o monoide de dual, também não escrevemos nada. O único lugar onde colocamos código realmente foi em beside. E logramos levar o domínio, o desenho dessa biblioteca só procurando monoides. Falando, bom, a operação mais importante de um diagrama é que se combinem. Então vamos tentar fazer um monoide, e fizemos um monoide. E os envelopes, como vamos combinar? E fomos puxando e puxando, tentando chegar ao monoide, e chegamos a esse desenho que eu acho que é muito elegante. Conclusão. Esse é um exemplo, mas tem muitos problemas onde componer seus objetos, seus conceitos, é a parte mais importante do problema. Entender como eles se compõem. Procurem isso, sempre procura como as coisas se compõem, porque normalmente ajuda muito com um desenho elegante. Quando você entender como as coisas se compõem, tenta ver se essa composição é associativa, e se for, tenta fazer ou um semigrupo ou um monoide, dependendo de se você consegue fazer os monoides ou não. Então, não sempre consegue. Outra parte que acho que pode tirar um bom exemplo para nossos próprios desenhos dessa livraria é utilizar os tipos ao máximo possível. Usar os tipos para não só conter dados, mas também explicar a semântica dos objetos, como eles se compõem. E vimos vários exemplos disso. Outro jeito que os monoides ajudam, e em geral as estruturas algebraicas ajudam muito quando estamos desenhando, é que você começa a suspeitar quando certas coisas não funcionam. A gente conseguiu achar um monoide de diagrama. Se a gente tivesse escrito o envelope e não conseguíssemos descobrir o monoide para o envelope, eu estaria suspeitando que temos algum problema no desenho. Alguma coisa provavelmente fizemos errado, porque isso deveria ter um monoide.
Então é uma boa guia para saber, estou indo no caminho certo ou estou complicando o meu código muito, meu desenho muito. E seria muito mais fácil se volto para trás, espera um pouquinho aí, vou tentar de novo, vou perder umas horas mais tentando achar aquele monoide, porque isso vai simplificar muito o nosso código. E isso é verdade não só para monoides, mas para qualquer outra estrutura algebraica que vocês tenham. Se vocês podem criar um funtor, vai melhorar o desenho de vocês. Finalmente, isso foi mais uma desculpa para convidar vocês a lerem aquele paper que acho muito bom. Não conseguimos cobrir, sei lá, 30% do paper e ele fica ainda mais interessante depois. E é um paper que está baseado numa biblioteca real, que existe, que o pessoal usa para criar diagramas. E mesmo sendo uma coisa real, o desenho é realmente muito elegante. Então, convido vocês a ler aquele paper. Só isso. Tem perguntas? Dúvidas? Esse paper que você mencionou é no código, é em Haskell? Esse paper aqui está em Haskell, mas a tradução para escala é trivial. Se vocês lerem o código Haskell, vão entender perfeitamente o que eles estão fazendo. Não tem dificuldade nenhuma. Ele não está usando nenhuma... Isso está desligado? Ele não usa nenhuma propriedade avançada do Haskell, nada importante. Simplesmente as mesmas coisas que a gente pode ter na escala. Mais perguntas? Se não tem mais perguntas, vou mostrar mais material. Então, melhor perguntar. Bom, então, se não tem mais perguntas, vou mostrar. Não vou fazer tudo isso aqui, mas pelo menos mostrar. Tem outro tipo de problemas que você precisa resolver nessa livraria, que, por exemplo, se você quer conectar dois diagramas. Imagina que você quer conectar esse diagrama com uma linha, por exemplo. Se você usar os envelopes que a gente já tinha usado, não funciona bem, porque fica curto, né? Não chega até onde tem que chegar. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é encontrar um jeito de definir uma função que, dado um ponto, e uma direção, te fala que distância tenho que fazer até chegar ao começo do diagrama, ao invés do final do diagrama. Isso é o que ele chama de trace. E essas traces agora, ao contrário dos envelopes, se combinam usando o mínimo das distâncias. Porque eu quero parar o antes possível, em vez de continuar indo até o final. Então, a mesma coisa, como hicimos com o max, temos o min, e de novo, temos uma função que devolve uma função que devolve o mínimo. E isso expressa absolutamente todos os detalhes do que é o tipo e como se combina. De novo, isso vai ser um monoide, porque... Por que isso aqui é um monoide? Porque min é um monoide. E uma função que devolve um monoide é um monoide. E uma função que devolve um monoide é um monoide. Tem 3 camadas de monoides aí no meio. E afinal, a gente tem que... Para ter aquele caso realmente de chegar ao monoide, precisamos do zero. E para conseguir chegar nisso, na verdade a gente acaba fazendo isso que está aqui, né? Colocando um option. Antes o option estava no começo, mas agora o option está aqui. E isso significa que tem... Para certas direções e certos pontos de partida, não vou conseguir calcular a distância. Isso vai ser quando? Quando o diagrama não tem interseção com aquele raio. Você está indo em uma direção que o diagrama está aqui e você está indo para lá. Então você vai falar que está devolvendo infinito, devolvendo um none. Esse é outro exemplo de como puxar os monoides e como obter desenho de graça e código de graça só puxando os monoides. Agora sim, só isso. Mais específica para esse tipo de caso que você está falando, que é tipo monoides parciais, em determinados casos não tem algum paper, alguma coisa mais específica para esse tipo de caso? Eu não sei, não conheço um paper específico de como modelar problemas espaciais. Essa livraria, sem dúvida, seria um grande recurso para você ir aprender muitas outras coisas de modelar isso, mas não tenho visto outros papers especificamente disso, mas com certeza que tem. Com certeza não vai ter um que seja só com monoides. Vai ter muitas outras estruturas algebraicas, mas eu recomendo muito ler esse paper porque avança bem mais do que isso que está aqui e a livraria em geral. A livraria depois é como trazer esse paper para o mundo real e realmente fazer diagramas legais usando esse desenho.
Eu ia perguntar isso, na verdade. Tem alguém que usa alguma coisa dessa por baixo, assim? Coloca talento de brincadeira e tal. No Haskell, em outro Desse aqui, dessa livraria aqui? Sim, a pergunta é se isso é usado... Sim. Tem muitas outras livrarias que usam essas combinators. Basicamente porque é uma livraria muito simples. Você pode ver que os tipos são triviais. Max, min, funções, option. Não tem mais nada. Então, mesmo que você vai fazer uma coisa pequena, dá muita liberdade de você combinar eles. Então, tem várias outras livrarias. E se não, você mesmo como usuário, você quer fazer um diagrama de uma função, o que você quer, uma grelha, qualquer coisa, é bem fácil utilizar esses conceitos. O desenho é tão bom que você realmente consegue... quase chega a ser um DCL. Você está escrevendo código pensando no seu diagrama, né? Agora vou colocar esse do lado desse, agora vou fazer espelhar esse daqui, colocar em cima. Você realmente consegue escrever código. E depois outra coisa interessante que tem pessoas que fazem diagramas generativos, tipo algoritmos genéticos, esse tipo de coisas, onde você escreve uma expressão, né, no DSL dessa livraria, dessa biblioteca, e vai modificando ela com um algoritmo genético que vai criando diagramas meio doidos. Porque eu fiquei curioso, tipo, não sei se vocês têm no final, de repente vai ter o diagrama 10 aí. Aí você está incrementando, que tem, tipo, descrevendo e vendo como fica do lado, assim. Eu fiquei meio curioso. Não tem. Exemplos aqui não tenho, mas vamos pensar como se você tivesse que fazer isso aqui. Se você tivesse que fazer isso... É muito difícil, mas olha que fácil que fica de descrever. Eu vou fazer esse diagrama primeiro. Esse usa a primitiva de círculo, ou de elipse. A primitiva de elipse vai receber, sei lá, o lado maior e o lado menor, o que seja. Creo um diagrama com uma elipse. Creo um outro diagrama com dois círculos. Como posso fazer isso? Como? Tem uma função para escalar, para agrandar por um múltiplo diagrama. Então, pego o anterior, deixo ele menor, a metade. Traslado ele na direção 0, 1. Coloco ele de novo embaixo. Ou seja, esse aqui é beside 0,1, o diagrama 1 e o diagrama 1 de novo. Então, com isso já criei isso. Esse daqui é o mesmo combinado com um triângulo. E depois, cada um desses, vou ter que fazer beside, chamar beside várias vezes e deixar uma fila. E assim você vai se montando esse diagrama aos poucos. E fica realmente claro. Um diagrama tão complexo como esse é um código longo, mas fica realmente claro. Não é, realmente a livraria não necessariamente está pensada como um DCL, não é que seja uma coisa tão fácil de escrever que você vai querer estar escrevendo isso, mas realmente fica muito simples.